Então, eu quero chamar a atenção dos irmãos para o valor dessas cartas, que são 21, sobretudo o valor da carta de Paulo aos Gálatas. E para que nós possamos perceber este valor, nós temos que começar a corrigir, na verdade, o nosso conceito acerca da Bíblia Sagrada. Por que eu digo isso? Porque, infelizmente, acontece que os cristãos, de maneira geral, eles têm a Bíblia Sagrada como um livro santo. É um livro sagrado. É o livro de Deus. Então, de modo que eles pegam na Bíblia e, ao pegar, eles já pegam com um certo medo. Porque, falam, não, aqui é o livro de Deus. Eu até me lembro que na minha infância, não sei se alguém já passou por tal experiência, mas dizia que nós não podíamos colocar nada dentro da Bíblia. Uma nota de dinheiro, muito menos, ainda que fosse oferta. Então, não podia colocar um pedaço de papel, uma caneta, não podia riscar, porque tinha até um jargão que dizia assim, que a Bíblia fechada é apenas um livro, mas ela é aberta, é a boca de Deus falando. Então, a Bíblia acabou ganhando um status de uma coisa tão divina, de maneira que as pessoas não conseguem perceber que a Escritura, embora ela contenha a revelação de Deus, ela em si mesma são livros que narram histórias de homens, são livros que narram fraquezas de homens, palavras do próprio diabo, que aqui estão também escritas, que fala de quedas dos homens, e que no meio de tantas coisas, incluindo o homem inserido na sua própria cultura, porque a Bíblia, a história da Escritura, ela vai cruzar várias culturas, ela vai cruzar vários tempos. Se você observar, por exemplo, você vai chegar em um momento lá do Antigo Testamento, lá da Torá, que seria no caso do Pentateuco, dos 5 livros de Moisés, em que você vai ler algumas coisas lá, mas não é possível que as coisas sejam dessa maneira. Se você não compreender que a Bíblia, enquanto conjunto de 66 livros, que narra a vida do homem ao longo da sua história, que passa por culturas distintas, por tempos distintos, se você não compreender que a Escritura, enquanto essas histórias todas que estão aqui arregimentadas, elas constituem apenas um trilho, isso é uma metáfora que nós vamos usar para vocês entenderem, é apenas um trilho sobre o qual a revelação de Deus vai percorrer. Então nós vamos usar uma frase que não é muito aceita pela teologia convencional, talvez você também não aceite isto, mas eu vou colocar, porque é assim que é a verdade revelada dentro da própria Escritura, é de que a Escritura Sagrada contém a palavra de Deus. Palavra de Deus enquanto a revelação do próprio Deus. Haja vista que a palavra, esse termo palavra, é um texto, uma palavra, podemos usar a palavra grega, que seria o logos, ou que seria ali uma referência ao próprio Deus. Haja vista que é dito que no princípio era o logos, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. João capítulo 1, versículo 1. Então se a palavra, o logos, é Deus, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do logos, da palavra, e sem ela, a palavra, nada do que foi feito se fez. Você pode também conferir com Apocalipse capítulo 19, versículo 14, que quando João vai narrando ali a segunda vinda de Cristo, que ele vai narrando ali simbolicamente e metaforicamente dizendo que ele vem marchando, sobre as nuvens dos céus, montado num cavalo branco, ele chama a atenção no versículo 14 dizendo, e o seu nome se chama o Verbo de Deus, e o seu nome, portanto, é a Palavra de Deus. Então, quando você fala palavra de Deus, você não está se referindo a meras palavras pronunciadas num certo idioma. Não. Palavra de Deus quer dizer o próprio Deus. Então, a palavra de Deus, enquanto o próprio Deus revelado a nós, essa revelação da própria divindade, da vontade do seu coração, do seu propósito eterno, esta revelação de si mesmo está contida nas Escrituras.